Seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson Micho, do canal A Luz da Bíblia. O tema desse vídeo é sobre salvação. Salvação. Para quem é a salvação? Quem precisa ser salvo? A Bíblia Sagrada revela que é desejo, é vontade de Deus que todos venham a ser salvos, que todos venham ao conhecimento da verdade para a salvação. E para tanto, ele mandou a Jesus Cristo, seu Filho, morrer na cruz do Calvário para promover essa salvação, mediante então a conversão do homem a ele e o perdão de seus pecados por Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,4 está escrito: quem quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui está o desejo, então, de Deus, em querer salvar a todos, a todo homem, independente da sua condição cultural, financeira, da sua etnia, enfim, seja qual for a sua situação pessoal. A salvação é para todos, e Deus quer que todos venham a ser salvos. Isso porque Deus, como Criador do ser humano, o ama como um pai ama o filho. Então, tanto é que em João 13,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas embora Deus deseje que todos venham ser salvos, embora ele tenha mandado o seu Filho a morrer através de uma morte sacrificial em favor da humanidade para perdão de seus pecados, é necessário que o homem responda a isso de forma positiva e voluntária. Porque Deus não iria impor a salvação. Por mais que ele ame a humanidade, ele não iria impô-la, para o homem. E por que não? Por causa do livre-arbítrio. Essa capacidade que Deus dotou o homem de tomar decisões, fazer escolhas de forma independente, autônoma, no uso de suas faculdades, de sua inteligência, enfim, da sua razão. Então Deus não iria ferir esse atributo essencial da humanidade, que é a sua capacidade de escolha entre o bem, o mal, o certo, o errado, a verdade ou a mentira, segundo as suas próprias concepções do que isso seja. Então, Deus não imporá a questão da salvação. Mas então, sabendo que Deus quer salvar todos, que é para todos, a Bíblia Sagrada revela, no entanto, que nem todos irão aceitar a salvação, virão a crer em Jesus Cristo como sendo Salvador. Mas aqueles, então, que crerem, então a salvação é para esses. Como está escrito em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, mediante a fé, a crença em Jesus, no Evangelho, como sendo o Salvador, enviado por Deus para salvar, para perdoar os pecados, então é para quem crer que ela então virá. Também é para quem abrir a porta da sua vida, do seu coração, da sua mente, para Jesus, para o Evangelho. Como está escrito em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então aquele que
abrir a porta de sua vida a Jesus Cristo, ele está disposto a entrar, a participar, fazer parte de sua vida de uma forma íntima, representada aqui, né, pelo cear, pelo comer, fazer as refeições juntos, né, em volta da mesa. Então isso representando a intimidade que Deus, que Jesus Cristo quer ter com aqueles que abrirem a porta de suas vidas para Ele. Também é para aqueles que ouvirem a sua voz, que poderá vir através do Evangelho, né, do testemunho acerca de Jesus, de quem Ele é, do que Ele veio fazer, promover a salvação. Então, quem ouvir a voz, também em sua consciência, né, do agir de Deus, e quem dar crédito a essa voz, a salvação também é para esses. Como está escrito em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Em Hebreus 13:15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Mateus 13:9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No sentido de prestar atenção naquilo que está ouvindo e ver da sua importância, digamos assim. A importância do que Jesus fez, por que Ele fez e para quem Ele fez. E a partir daí, então, dar crédito, ouvir, no sentido de aceitar o que Jesus fez, seu sacrifício, em favor da humanidade. Como eu disse, Deus quer salvar a todos, independente da sua condição financeira, cultural, étnica, porque o problema do pecado está relacionado ao estado da alma, do espírito humano, e não à sua condição, essas condições que eu falei. E esse mal, né, é inerente, é comum a todos, e que precisa ser resolvido. Mal que o dinheiro, a cultura não resolve. Somente a questão da fé no Salvador, que tem esse poder, então, de resolver esse problema do mal e do pecado. Também a salvação é para aqueles que forem ao encontro de Jesus. Em Mateus 11:28 está escrito, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, aqueles que irem ao encontro de Jesus, ao encontro de uma resposta, de uma solução, de algum problema, e se dirigirem até Ele, com sinceridade de propósito, de coração, Ele então está disposto a se revelar como sendo quem Ele é, Filho de Deus, o Salvador. Então é preciso que eu me dê esse passo, ir ao encontro de Jesus, do Evangelho. Também é para aqueles que desejarem a salvação. Em João 6, nos versículos 67 e 68, está escrito, então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Mesmo nessa ocasião aqui, Jesus tenha ensinado algo mais profundo, mais, digamos, exigente quanto aos seus discípulos, ao que eles deveriam fazer, os discípulos não desistiram, porque eles queriam ser discípulos de Jesus. E sendo que a maioria dos que ali estavam seguindo Jesus, o abandonaram, não aceitaram aquele discurso e se retiraram. É porque no fundo não queriam realmente ser, né? Desejavam ser discípulos
de Jesus. Talvez estivesse ali por outros motivos, outros interesses, atrás apenas de uma bênção, a solução de algum problema, e não de se tornarem realmente discípulos, como, né, o Pedro desejava, que mesmo diante da sugestão, né, de Jesus de eles mesmos o abandonarem, ele permaneceu, os outros permaneceram. Não, mas nós vamos continuar, né? Embora nos seja ou esteja sendo exigido essa atitude. Então, eu preciso desejar, né, ser salvo, porque poderão vir dificuldades, barreiras, empecilhos que poderão ser maiores do que o desejo da própria salvação. Como mesmo Jesus disse, né, numa certa passagem, né, que no mundo, né, os seus discípulos estariam sujeitos a sofrerem perseguições, zombarias, discriminações, preconceitos e até violência, né? Violência bruta, física mesmo, por serem seus discípulos, por crerem nele. Mas ele, né, animando seus discípulos, diz: mas se isso acontecer, é motivo de alegrai-vos, de alegria, de alegrar-vos, porque ele mesmo, sendo quem era, quem é, foi perseguido, foi desprezado, foi discriminado, né, foi insultado e morto, inclusive. Mas ele sabia quem era, o que queria, qual era a sua missão. E tudo isso não foi empecilho ou barreira para que ele então prosseguisse, né, continuasse a sua missão. E também a salvação é para os enfermos. Jesus disse: não vim para os sãos, e sim para os enfermos. Ou seja, Jesus não veio para aqueles que pensam ou acreditam que não precisam de salvação, de serem salvos, de terem seus pecados perdoados, por acreditarem talvez que não haja pecado a ser perdoado, né? E que pela sua própria condição pessoal, social, financeira ou cultural, sendo boas ou ótimas, que não precisam então de ter esse problema da alma, da maldade, do pecado ser solucionado. Então aqueles que acham que são bons o suficiente, né, para não precisarem de salvação, não crerão, né, não reconhecerão em Jesus um Salvador. Então Jesus, né, no sentido aqui do texto, não veio para eles, mas veio para aqueles realmente que se reconhecem a sua condição de necessitado, da necessidade de um Salvador, de ver a questão da sua alma, né, da maldade, ser resolvida em sua vida. Não só enquanto aqui viver, né, neste mundo, mas principalmente na questão da vida além, após a morte. Que, segundo a Bíblia Sagrada, só se unirão a Jesus, né, a Deus, enfim, aqueles que, de fato, né, crerem em Jesus, abrirem a porta de suas vidas para Ele, irem ao seu encontro, desejarem a salvação, reconhecendo então que é necessário haver, né, e que somente Jesus pode prover, resolver essa questão da natureza humana. Então, esses seriam os alvos, né, da salvação e que de fato se salvarão, né? Reconhecer então Jesus como Salvador, que pode então resolver
a questão da maldade e do pecado inerente a todo o ser humano. Inclusive está escrito, né, o apóstolo Paulo escreveu, que não há um justo sequer, um digno de salvação pelos seus próprios méritos ou suas próprias bondades. Porque isso não é suficiente para resolver a questão da maldade instaurada, né, na natureza humana. Obrigado por ter me acompanhado, né, até o final desse vídeo. Na descrição eu vou colocar alguns outros links ali de outros vídeos publicados. Se desejar assisti-los, então é só linkar ali, né, para ver. E até um próximo, querendo Deus.